Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, um assunto relevante, ainda mais nessa semana que é a Semana da Pátria, né? Que é uma semana que a gente relembra o valor da pátria, todos os seus símbolos, todas as suas manifestações. Então, hoje eu vou falar de um tema que é fundamental para a gente entender a independência do Brasil e todos os seus fatores, né? O que aconteceu na independência do Brasil e quais foram os seus fatores. Mas antes de eu abordar esse assunto tão essencial para a nossa vida, vou falar de meus 3 livros. Jubiacaba, um romance, uma história ambientada numa cidade fictícia do interior de Goiás. E muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro e Palavrear. E foi editado pela editora Kelps de Goiânia. Muito bom esse livro. Meu outro livro é meu livro de contos, Os Contos que Eu Conto, onde aborda temas filosóficos, do cotidiano das pessoas e retrata as famílias goianas. Muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro e Palavrear. E também é da editora Kelps. Meu último livro, que foi lançado esse ano, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu as defino com poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, formando sentido, um significado. Muito bom esse livro, está à venda na livraria Armazém do Livro e Nova Jerusalém. Muito bom esse livro. Todos os 3 foram publicados pela editora Kelps de Goiânia, que sempre valoriza os escritores goianos. Bom, pessoal, hoje vamos falar vamos falar de um assunto importante, um tema importante que faz parte das nossas vidas. E o tema de hoje eu vou deixar uma indagação, um questionamento para vocês. O tema de hoje é 7 de setembro ou 15 de novembro. Qual data representa a nossa independência? Isso é uma indagação que eu estou deixando para vocês pensar e refletir. Nesta semana, iremos abordar sobre um assunto que faz parte da nossa história, onde passa um questionamento sobre a nossa independência, que eu falei anteriormente. A independência ocorreu no contexto de grandes transformações no mundo, destacando a Revolução Francesa no período de 1789 a 1799 e a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Ou seja, a independência do Brasil ela aconteceu no contexto dessas duas grandes acontecimentos, grandes fatos, que foi a Revolução Francesa de 1789 a 1799 e a independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, influenciaram muito a independência aqui do Brasil. Foram fatores fundamentais para que ocorresse a independência do Brasil. No Brasil, houve outro ponto importante, outro tópico importante. No Brasil, houve grandes movimentos de independência, destacando a cabanagem do Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que culminou com a Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845, onde criou-se uma república independente, República Juliana, com a capital Laguna, Santa Catarina. Os chefes da Revolução Farroupilha foram Bento Gonçalves, Davi Canabarro e José Garibaldi. Ou seja, houve várias revoluções, né, que fizeram com que a independência acontecesse no Brasil. E a Revolução Farroupilha foi uma delas, né, que fez com que desenvolvesse o pensamento para que houvesse independência. Dentro desses movimentos, a gente já destacou, né, a cabanagem na Bahia, a sabinada na Bahia, né, na cabanagem, a sabinada na Bahia, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão
E agora, destacando esse importante movimento também, a Revolução Farroupilha, que culminou com a Guerra dos Farrapos, que houve uma proclamação de uma república nova, que é a República Juliana, né? República Juliana, e a capital é Laguna, que fica em Santa Catarina. Então, essa república abrangia o Rio Grande do Sul e até Santa Catarina, que proclamou essa nova república, que é a República Farroupilha, né? República dos Farrapos. Outro movimento importante que culminou com a República foi a Confederação do Equador, que tinha Frei Caneca sendo um dos seus líderes, onde os escravos não poderiam votar nos presidentes das províncias, que eram escolhidos pelo imperador. E com isso, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte apoiaram os revolucionários pernambucanos e criaram uma nova república. Não tendo a Constituição da República, porque estava em fase de redação, adotaram a Constituição Bolivariana. Então, a Confederação do Equador, com o seu Frei Caneca, proclamou também uma república, né? Uma república que se instalou no Nordeste. E tinha Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Que era o lugar onde estava acontecendo essa revolução, essa república, né? Que se constituiu. E isso ocorreu porque os pernambucanos, né? Os escravos, né? Não podiam votar nos presidentes, né? Os presidentes das províncias, que naquela época os estados eram chamados de províncias. E os escravos não tinham vez nem voz, não votavam nos presidentes. Então, com isso, ocorreu a Confederação do Equador para proclamar a República e adotou a Constituição da Bolívia, porque a Constituição que eles estavam fazendo estava em processo de redação para poder ter ela, né, como Constituição. Não esquecendo, né, também que a Revolução Farroupilha ocorreu também por causa de altos impostos ao abacalho, o charque, né, que fez com que os revoltosos, né, estavam satisfeitos com o Império e proclamaram a República, né, acrescentando isso a vocês. Destacando também outro ponto importante, né, outro tópico importante. Destacando também a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, né? Que pode ter dois nomes, Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Hoje eles adotam mais o termo Conjuração Mineira. Hoje tinha os líderes Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto. O movimento tinha uma bandeira escrita em latim, Libertas Coenceratame, liberdade ainda que tardia. Liberdade ainda que tardia, que hoje é a bandeira de Minas Gerais. O movimento ocorreu em virtude do ouro que era retirado das minas, um terço a ser levado para Portugal, e não ficava nada para a melhoria do Brasil, ou seja, esse movimento da Inconfidência Mineira ocorreu no contexto, na situação que o ouro que era retirado aqui do Brasil, um terço do ouro que tinha o nome de derrama, ele era levado para Portugal e não tinha nenhum benefício para nós brasileiros, nenhum benefício para o Brasil, e principalmente para Minas Gerais, que era onde era retirado o ouro. Mas o movimento libertário não foi adiante, por causa de um membro traidor, Joaquim Silvério dos Reis, que por causa de uma dívida com a coroa e o perdão da dívida, entregou os membros para Marquês de Pombal, intendente de Portugal na colônia, onde alguns foram presos. Joaquim José da Silva Xavier teve a morte mais trágica. Foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Para que servisse de exemplo para que outros movimentos não ocorressem. Acrescentando que Joaquim José da Silva Xavier tinha o apelido de Tiradentes porque era dentista prático, muito comum naquela época. Ou seja, em todo movimento sempre há alguém que quer tirar vantagem, né?
Então, Joaquim Silvério dos Reis foi o grande traidor da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira, porque ele devia para a coroa e, para ter benefícios de perdão da dívida, ele entregou os membros da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira. E, com isso, muitos foram presos, e Tiradentes teve e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, teve a morte mais trágica, né? Foi enforcado em 21 de abril de 1792, seu corpo foi esquartejado, né, em pedaços e foi colocado, né, em poste para que as pessoas, para que outras pessoas quisessem fazer algum movimento, não pudessem fazer mais e servir de exemplo para que outros movimentos não ocorressem. E um fato interessante, né, que eu abordo com vocês, que Tiradentes tinha esse nome porque ele era dentista prático naquela época. E naquela época existia muito dentista prático, naquela época da colônia, né, no período colonial. Outro ponto importante falar com vocês, tendo a Confederação do Equador, tanto a Confederação do Equador quanto a Revolução Farroupilha foram reprimidos por Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias, que tinha o nome de pacificador do Império, pois sempre era chamado para conter as revoltas que aconteciam no Império Brasileiro. Ou seja, tanto a Confederação do Equador, né, que foi lá no Nordeste, em Pernambuco, e abrangeu os outros estados, quanto a Revolução Farroupilha, que abrangeu o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles foram acabaram com esse movimento com a ajuda de Luiz Alves Lima e Silva, Duque de Caxias, que reprimiu esses movimentos. E com isso ele recebeu o título de Império de Pacificador do Império, pois sempre era chamado para conter essas revoltas. Entretanto, outro ponto importante, crescia a pressão para a independência do Brasil. O país estava agitado. O governo português pressionava Dom Pedro I a voltar para Portugal e rebaixar o Brasil novamente à condição de colônia do Império, tirando o status de metrópole do Império, que foi instalado com a vinda da família real em 1808, que estava fugindo de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte, que estava fechando os portos da Europa, com o chamado bloqueio continental, e Portugal comercializava com a Inglaterra tendo seu porto fechado. Nesse tópico é importante a gente analisar que crescia muita pressão aqui no Brasil para que houvesse independência, né, para que a independência se concretizasse. E as cortes portuguesas, em Portugal, falava para Dom Pedro que ia rebaixar o Brasil à condição de colônia. Não ia tirar o status de metrópole Brasil, que tinha sido adquirido quando a família real, em 1808, veio para o Brasil, fugindo de Portugal, porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. E tinha havido o bloqueio continental, que era o fechamento de todos os portos da Europa. E Portugal comercializava, e a Inglaterra também foi fechado. E Portugal comercializava com a Inglaterra. E como não havia jeito de haver mais comércio, e Portugal correndo risco de ser invadido, Dom João VI teve a ideia de vir para o Brasil e instalar a coroa portuguesa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e assim colocar o status na antes-colônia, agora metrópole, de metrópole do Império Português, e com isso eles vários benefícios para o Brasil, como a fundação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, né, que foi no período de Dom João VI aqui no Brasil, que até hoje existe o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi criado no período que Dom João VI esteve aqui no Brasil também. Então, foram vários benefícios que vieram ao Brasil com a condição de metrópole. O Brasil se beneficiou muito e queria tirar esse status e queria tirar esse benefício do Brasil. Dom Pedro é outro tópico importante. Dom Pedro estava em São Paulo, e a Imperatriz Leopoldina manda uma carta dizendo a Dom Pedro para proclamar a independência, pelo enviado do Império que se chamava Paulo Emílio Bergaro, que ficou conhecido como Carteiro da Independência. É um ponto interessante esse tópico, né, que eu estou comentando com vocês, que a independência ocorreu por causa da Imperatriz Leopoldina, que manda uma carta para Dom Pedro, que ela estava observando que havia muita agitação no Brasil, para ele proclamar a independência.
e mandou essa carta através do enviado do Império, que é Paulo Emílio Bergaro, que sem querer se tornou o carteiro da independência. Então é interessantíssimo essa parte da história, que muitas pessoas não sabem, mas que ocorreu. Era 7 de setembro de 1822. Dom Pedro declara o rompimento com Portugal, mas não foi um rompimento total, pois ainda havia laços com a coroa portuguesa, tanto que seu irmão Dom Miguel queria tomar o trono português, e Dom Pedro I se viu obrigado a voltar a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II para sucedê-lo, que se chamou a Lei da Maioridade, onde o emancipou em 1840, em que tinha 15 anos, deixando a incumbência de José Bonifácio de Andrade Silva, sendo seu tutor, para orientar na condução do país. Nesse ponto aí é importante a gente entender que, apesar que a independência do Brasil ocorreu nesse contexto, né, que não houve assim, uma independência assim, completamente do Brasil, que ainda havia laços com Portugal. E por haver esse laço com Portugal, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, quis tomar o trono, né, lá em Portugal. E aí Dom Pedro, vendo isso, e aí tendo muito egoísmo, querendo tudo só para ele resolveu voltar para Portugal para não deixar Dom Miguel ficar com o trono. E nisso deixou seu filho Dom Pedro II aos cuidados de José Bonifácio de Andrade Silva. Mas ele não podia ainda tomar o reino porque era menor de idade. E com isso ele foi emancipado em 1840, com a lei da maioridade, e o Dom Pedro deixou ele aos cuidados de José Bonifácio Andrade Silva, o tutor, né, para que pudesse orientar na condução do Império. Então é interessante essa história para a gente entender como tudo tem uma causa e um efeito, né, na história do Brasil. José Bonifácio de Andrade Silva é chamado o patriarca da independência, pois convenceu a princesa Leopoldina que era hora de se tornar independente o Brasil. Ou seja, nesse tópico é interessante ver que a princesa Leopoldina ela enviou a carta por aconselhamento de José Bonifácio de Andrade Silva, né, que orientou ela que era hora de fazer a independência do Brasil, que era hora do Brasil ser independente. E com isso ela levou esse título, né, de o patriarca da independência. Entretanto, o país precisava extinguir a chaga da escravidão, que era a grande vergonha do Império, mas isso somente veio com muita luta de abolicionistas, dentre eles Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Eusébio de Queiroz e outros que lutaram pela pela abolição da escravidão, e se concluiu com a libertação dos escravos com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel. É nesse tópico, né, interessante e importante a gente ressaltar que a abolição da escravatura no Brasil, a abolição dos escravos, ela ocorreu no contexto de pressões. Não foi assim porque a princesa Isabel era boa e queria libertar os escravos. Não, ela ocorreu porque houve muita pressão, tanto aqui no Brasil como no exterior, tanto lá fora. Aqui no Brasil, com os abolicionistas, né, Rui Barbosa, que eram também republicanos, Rui Barbosa, Eusébio de Queiroz, Joaquim Nabuco, que viam que isso era um absurdo. Era uma vergonha que existia no Brasil, que os escravos não podiam ter a sua liberdade para poder definir seu futuro, para poder definir suas vidas, para poderem construir sua independência. E eles defendiam a libertação dos escravos, né? E os escravos foram se libertos porque eram pessoas dignas, tinham a sua dignidade. E também lá fora, também, né, com Bill Adams, que era uma lei da Inglaterra, que pressionava que houvesse o contexto do tráfico de escravos, né? Porque naquela época a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial e ela queria ampliar o seu mercado de produtos industrializados. E o Brasil fazia parte desse mercado. E ela queria que se ampliasse mais para que houvesse pessoas que ganhassem salário, no caso dos escravos, para que pudessem consumir seus produtos, para que pudesse ampliar o mercado consumidor, pois somente a coroa portuguesa, não assim consistia em uma abrangência do seu mercado, porque eles consumiam muitos produtos que vinham da Europa, mas mais de Paris, da França, tinha muita influência francesa naquela época, na coroa portuguesa, e eles queriam que
que os escravos consumissem os produtos dele. Então é todo um jogo de interesse, né? Todo um jogo de interesse por parte do exterior também. E com isso, com os escravos podendo ter salário, se inaugurou no Brasil o trabalho assalariado, né? O trabalho assalariado que nós temos até hoje. Foi com a libertação dos escravos, eles passaram a ter salário, passaram a consumir, e com isso passaram a ter o trabalho assalariado. É muito interessante a gente entender a história para a gente poder ver isso. Outro ponto importante, né, que não podemos deixar de ressaltar, que os militares nesse período estavam satisfeitos com Dom Pedro II. E muitos eram republicanos e não queriam mais a monarquia. Ou seja, os militares que davam sustentação para o Império, muitos deles já não eram mais monarquistas, já eram republicanos. E outros que estavam entrando no exército também eram republicanos. Então, com isso, havia uma satisfação muito grande com a monarquia e queriam proclamar a república, queriam que tivesse outro regime, regime republicano, não monárquico. Outro ponto importante, os fazendeiros com a libertação dos escravos tiveram que trazer imigrantes italianos para o Brasil para trabalhar nas fazendas do café, no lugar dos escravos. Com isso, encarecia a mão de obra. E com isso, eles se irritavam com a monarquia e já queriam a república. Ou seja, com a libertação dos escravos em 3 de maio de 1888, as lavouras de café ficaram sem ter trabalhadores para poder recolher o café. E com isso, os fazendeiros tiveram que trazer mão de obra de fora do Brasil, principalmente os italianos. E com isso encarecia, porque eles tinham que dar moradia, tinham que pagar salário para eles, que para os escravos eles não pagavam, porque eles ganhavam sem trabalhar, eram explorados. E com isso eles se irritaram com a monarquia, porque aumentou os custos de produção deles, e que já queriam a república, já não queriam mais a monarquia, porque não atendia os interesses deles. Então é tudo um jogo de interesse. O Brasil sempre teve muito jogo de interesse. Agora vamos entrar no tópico importantíssimo, que é a proclamação da República. Com todos esses fatos de insatisfação, a República se consolidou com a proclamação, em que o povo não percebesse que tinha caído o regime monárquico, que ocorreu com a proclamação da República, feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889, onde Dom Pedro II e sua comitiva foi expulsa do Brasil e todos foram embora de volta para a Europa. Nesse tópico é importante analisar, né, entender que com esses fatores foram que eclodiram a proclamação da República, né, no dia 15 de novembro de 1879, que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e ele expulsou o imperador Dom Pedro II aqui e sua comitiva, que foram obrigados a voltar para a Europa. Eles não podiam mais ficar aqui, porque já tinha instalado um outro regime, que é o regime republicano. A República fez que houvesse um rompimento total com Portugal, onde os valores republicanos se firmassem, ficando o legado do Império nas casas coloniais e prédios históricos, destacando Petrópolis, que significa cidade de Pedro, onde Dom Pedro II descansava e passava o fim de semana. Nesse tópico é importante, interessante a gente entender que a República fez que houvesse um rompimento total, né, com Portugal. Não foi um rompimento parcial, igual foi com a independência, que rompeu, mas ainda tinha laço com Portugal. Não. Com a República, houve um rompimento total em que o Marechal Deodoro da Fonseca fez com que a família portuguesa fosse embora. E aí firmasse os valores republicanos, né? Os valores da República. E com isso, o legado que restou do Império foi nas casas coloniais, prédios históricos, cidades antigas, né? Cidades históricas, né? Destacando Paraty, que é uma cidade histórica, né? Onde Dom Pedro que fundou essa cidade, que é a cidade que Petrópolis significa cidade de Pedro, onde ele passava o fim de semana e descansava e passava o fim de semana. Então, é interessante a gente notar isso, né, que a República ela trouxe um novo pensar, um novo agir para a sociedade brasileira.
A República fez, outro tópico importante, a República fez que o Brasil olhasse para os seus problemas de forma mais detalhada, em que também houvesse revoltas, destacando a Guerra de Canudos no sertão baiano, pelo líder Antônio Conselheiro, que lutava contra o pagamento de impostos. A República, ficando com todo imposto que não era revertido ao sertanejo. Toda a renda ia para a capital da República, o Rio de Janeiro. Neste período, o presidente era Prudente Moraes, primeiro presidente civil do Brasil. Nesse tópico é interessante entender que a República fez com que as pessoas olhassem para os problemas, né, que o Brasil ocorria, né? E com isso houve revoltas também, como a revolta de Canudos, que se tornou a Guerra de Canudos, onde Antônio Conselheiro, que era um líder messiânico, né, um líder que aglutinava as pessoas por seu falar, por sua explanação, né, que era muito bom para falar, ele não queria, estava revoltado porque pagava impostos para a República, esses impostos não eram revertidos para a população local, para o sertanejo, né? Então, ele queria que as pessoas não pagassem mais impostos, porque tudo ia para a capital da República, que é o Rio de Janeiro, e os sertanejos não tinham melhorias nenhuma. Então é interessante a gente entender, a gente compreender que esse movimento, o movimento de Canudos, foi importante para que pudesse, né, haver mais benefícios para aquela região, né, que é uma região esquecida naquela época. Agora vou falar de outro tópico importante. Anos mais tarde, no governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1954, onde se criou as grandes empresas estatais, ou seja, públicas do governo, destacando a Petrobras, que até hoje é pública, com grande desenvolvimento na área petrolífera, a carteira do trabalho e os direitos trabalhistas. Ou seja, nesse ponto é importante a gente falar, a gente abordar, que é dois presidentes que eu destaco para você da República, que fizeram a diferença no Brasil, que a gente tem certeza que fez a diferença, que é Getúlio Vargas, no período de 1930 a 1954, um período longo onde ele governou, que ele criou a Petrobras, que antes aqui no Brasil não existia, uma empresa que extrai petróleo, que até hoje é essencial para a produção de petróleo no Brasil, a carteira de trabalho, né, que foi essencial para os trabalhadores, que antes não tinham, né? E os direitos trabalhistas, né, que os trabalhadores passaram a ter direitos, como o 13º, as férias, e tudo que existe hoje foi feito nessa época do período de Getúlio Vargas, que foi essencial para a transformação do Brasil, para a transformação do cidadão, porque houvesse cidadão de verdade no Brasil. E nesse período foi instituído o voto secreto, né, e também outras melhorias, né, que até hoje influenciam, né, o nosso Brasil. Outro ponto importante que não devemos deixar de falar é no governo de Juscelino Kubitschek, que ocorreu grande desenvolvimento para o desenvolvimento centro-oeste, com a construção de Brasília, trazendo melhores condições de vida para esta região, esquecida pelos governantes, e também a introdução da indústria automobilística no Brasil, que gerou muitos empregos. Então, nesse outro governo importantíssimo, o governo de Getúlio Vargas, criou a capital federal, Brasília, que era um sonho antigo, muito antigo, tirar a capital da região litorânea, né, da região de litoral, e levar para o centro do Brasil. Isso nunca concretizava, nunca acontecia. Desde a época do Império existia esse desejo, essa vontade, mas somente com Juscelino Kubitschek, no dia 21 de abril de 1960, que se concretizou isso, que transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília, que foi uma grande revolução que trouxe o eixo de desenvolvimento litoral para o centro-oeste, que era uma região esquecida, uma região onde todo mundo falava assim, você vai para Goiás, vai para aquela região, ali é sertão, ali não tem nada não, só tem índio. Então era muito discriminado a região centro-oeste, muito discriminado, e com a construção de Brasília, trouxe desenvolvimento para a região centro-oeste. E também Juscelino trouxe indústria automobilística no Brasil, que antes não era fabricado os carros aqui, eles eram fabricados fora e traziam para cá.
eram vendidos aqui. E com a indústria automobilística se instalando no Brasil, gerou muitos empregos, todo o desenvolvimento do Brasil que antes aqui não existia. Então foi essencial esses dois governos, tanto Getúlio Vargas quanto Juscelino Kubitschek, que um trouxe o desenvolvimento industrial, a estatal, os direitos trabalhistas, a carteira de trabalho. O outro construiu uma capital que também trouxe muito desenvolvimento para a região esquecida, e a indústria automobilística que se instalou aqui no Brasil. Então, esses dois presidentes, no meu pensamento, foram essenciais para o desenvolvimento do Brasil, para que o Brasil chegasse ao ponto que chegou hoje. Outro ponto, né, importante que eu vou abordar com vocês agora é um ponto nas artes, né, na cultura, que a gente vai ressaltar com vocês agora. No plano das artes, não podemos deixar de enfatizar a Semana de Arte Moderna, de 1922, onde Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, escritores de renome e a artista plástica Tarsila do Amaral introduziram um novo pensar nas artes literárias, obras de arte, escultura, rompendo no campo das artes com influências vindas da Europa, definindo uma arte genuinamente brasileira. Então, em 1922, com a Semana de Arte Moderna, introduziu um novo pensar da arte brasileira, um novo repensar da arte brasileira, porque tudo que existia aqui no Brasil vinha de fora. A literatura, a escultura, a pintura, não é boa arte genuinamente brasileira. E com a Semana de Arte Moderna de 1922, foi um despertar, um grande dialogar com a arte, com a pintura, a literatura, a escultura. E com isso, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, foram grandes escritores de renome nessa época, né, que levaram a literatura brasileira a um novo patamar. E também da Tarsila do Amaral, nas artes plásticas, né, da pintura, com a Bapuru, que é uma obra até hoje relevante no conceito de pintura, de expressão artística no Brasil, e também na escultura, com vários escultores, né? E assim rompeu com a tradição literária, artística, de escultura que vinha da Europa, rompeu com isso, e aí criou uma cultura, uma arte genuinamente brasileira. Foi na Semana de Arte Moderna de 1922 que propiciou isso, que fez com que houvesse uma arte genuinamente brasileira no Brasil. Agora nós vamos para o final do nosso conteúdo de hoje, que eu tenho certeza que vocês gostaram. Por fim, a República foi o ápice da revolução interna de identidade do brasileiro, onde podemos acreditar em nós mesmos. E por isso somos um povo criativo, inovador e transformador de ideias múltiplas. Ou seja, com a República foi um novo repensar do Brasil, uma nova identidade, né, que se instalou, e se mostrou que o povo brasileiro é um povo criativo, um povo inovador, um povo que transforma tudo que está à sua volta e faz criar uma arte, uma cultura que é invejada por vários povos, né, por várias nações, pela sua criatividade na cultura, né, na literatura, em todas as artes do Brasil é muito pródigo, né, nessas áreas, né, na área da arte, né, na área do pensar, na área do refletir, do analisar. Então, com a República, fez com que esse fosse o ápice da identidade brasileira, do modo de pensar do brasileiro, do modo de refletir do brasileiro. Então, a República fez isso, fez surgir uma nova nação que estava fudida, né, com a independência, que apesar da independência fazer com que houvesse uma independência do Brasil, não foi uma dependência real, não foi uma dependência que mostrasse a identidade do brasileiro. Com a República, não. Com a República, com a Semana de Arte Moderna, de 1922, fez com que surgisse um novo Brasil, uma nova história do Brasil. Em suma,
A independência do Brasil foi importante agora deixar uma reflexão para todos vocês, um pensamento. Em suma, a independência do Brasil foi importante para deixar de ser colônia. Entretanto, não trouxe a sua identificação com o construir brasileiro. Contudo, a República possibilitou conciliar com o novo Brasil, que irá se configurar na igualdade de oportunidades que deve existir e assim fortalecendo uma grande nação que irá se estabelecer na coletividade que irá se ver. Ou seja, com a independência do Brasil, nessa reflexão minha, nesse pensamento, foi importante, porque tirou o Brasil daquela condição de submissa, entre aspas, de Portugal, porque havia ainda uma relação com Portugal, né? Uma familiaridade com Portugal. Então, houve esse parcial rompimento com Portugal. Mas com a República aí não. Com a República houve sim um rompimento total com Portugal, com tudo que vinha de Portugal, né? Então foi um rompimento total com Portugal, a República, porque fez com que o Brasil se olhasse para si mesmo. E que até hoje se busca um pensamento, né? Um novo pensar, né? Para que haja mais igualdade entre as pessoas, para que haja mais oportunidades, né, para as pessoas, para construir uma grande nação, né, um grande país, que todos nós desejamos, né, e com a República e com a democracia, que são elos de um mesmo pensar, nós podemos fazer com que esse país seja um país de primeiro mundo, que todas as condições o Brasil tem para ser um país de primeiro mundo. Então, com isso, pessoal, a gente deve pensar e refletir que tudo que está, o país que está à nossa volta, ele está para nós transformarmos, para nós inová-los e para fazer com que haja um país cada vez melhor para todos. Por fim, pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, para que as pessoas possam refletir sobre esse assunto interessante que eu abordei com vocês. Por isso, pessoal, assistam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, compartilhem e se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com esse escritor que vos fala, Penha Lobo. Muitíssimo obrigado.